Eu percebo que a Bela, com 1 ano e 3 meses, ela já entende basicamente tudo. Assim, é muito louco, porque você fala, o cérebro ainda não tá desenvolvido. Explica um pouquinho sobre isso com a gente, a partir de quando o nosso cérebro, né, fica formado para ter essa capacidade cognitiva de entender. Mas eu sinto que assim, o cérebro, eu sei, a neurociência explica, né, que o cérebro dela ainda não tá, o córtex pré-frontal. Dei uma estudadinha já por cima disso. Eu sei que não tá, mas a bichinha entende tudo. Parece que assim, fez 1 ano, deu uma virada de chave. Eu falo tudo, ela entende. Ela obedece, é uma outra coisa. Ela não tem essa capacidade de entender e executar do jeito que a minha expectativa existe, sabe? Como é que idade, como que é isso? Então, existem várias fases de desenvolvimento do nosso cérebro. Já é sabido, né, pela neurociência, enfim, diversos estudos, que o cérebro ele acaba o desenvolvimento só aos 25 anos de idade. Não. Então ele termina de se tornar completamente... Você deve ter mães aqui mais novinhas que nem o seu cérebro, mãe, ainda nem se desenvolveu, relaxa aí. Exatamente. Né? Muitas vezes, uma mãe de 19, 20 anos, nem ela tem o cérebro tão desenvolvido assim, finalizado esse desenvolvimento, para poder exigir isso de uma criança. Então é muito complexo mesmo, né? E aí o que acontece? O cérebro da criança, ele nasce completamente primitivo. De todos nós, né? De todo ser humano. Ele nasce completamente primitivo. Então, as funções básicas, elas estão ali. Então, é o choro, Por quê? Porque essa criança, ela precisa, de alguma forma, conseguir se comunicar. Sim. Que é através do choro. Sim. Então, nós, enquanto pais, somos esse primeiro contorno de vida dessa criança. Sim. Então a mãe é a primeira casa dessa criança, e aí depois a gente, através do afeto, do apego, a gente vai contornando essa criança. E aí o cérebro dela, ele vai se desenvolvendo e sendo cada vez mais amadurecendo. Porém, as emoções, elas começam a ser desenvolvidas, como por exemplo a empatia, o entendimento neurocognitivo. Não quero ser muito complexa nesse ponto, sim. Mas perto dos 3, 4 anos. Quando a gente fala de uma criança de 1 ano de idade que virou a chave, o que acontece? Até 1 ano, 1 ano e pouco, essa criança, a maior missão de vida dela é aprender a andar. Então, até aquele momento, tudo que ela tem de aprendizado é voltado para a parte motora, de motricidade. Então, essa primeira fase do desenvolvimento, ela é completamente voltada para isso. E isso interfere em diversas formas, né? Só que daí, a partir do momento que essa criança, ela domina o caminhar, o andar, o correr, né? Que nesse primeiro momento é mó bonitinho ele sair correndo, todo desengonçado, é uma graça. Aí é quando começa a desenvolver um pouquinho dessa emoção. É o primeiro passo, por isso que nessa fase de 1 ano e pouquinho, depois que essa criança amadureceu esse andar, você começa a perceber essa virada de chave. Você fala assim, essa criança está diferente. Porque é esse primeiro salto para o início desse desenvolvimento emocional. Não tem nada desenvolvido, gente, não se iludam, não tá nada. Então assim, entendam que é o primeiro passo de fato. Ele não é um passo longo, mas é uma criança que começa a entender um pouquinho melhor sobre as próprias emoções. Por isso que perto dos 2 anos, né, que... Terrible two, muita gente fala, e eu gosto muito de chamar dos adoráveis 2 anos. É uma fase tão complexa para essa criança e muito mais para os pais. Porque são os pais que não entendem o que está acontecendo no cérebro dessa criança e acabam exigindo muito mais do que ela pode. Por quê? Porque depois que ela anda, ela começa a ter uma percepção melhor do ambiente, ela começa a captar muito melhor as coisas que a gente fala. Então você já começa a exigir dessa criança uma maturidade que de fato ela não tem ainda. Ela não tem essa maturidade, mas a gente acha que ela tem. Porque ela tá entendendo, então a gente pensa, se ela tá falando que eu tô escovando os dentes, a hora que eu falar, filha, vamos escovar os dentes, a gente espera que ela dê boquinha e vai deixar escovar. Exato. Só que a partir do momento que ela caminha e começa o desenvolvimento emocional, ela pensa assim, agora ninguém mais manda no meu corpo. Porque agora, se eu quiser ir até lá, eu consigo ir sozinha. Eu não preciso mais da minha mãe, não preciso mais do meu pai para me carregar até lá. Porque olha tudo isso que eu consigo construir sozinha. Então, aos 2 anos, eles começam essa parte desse desenvolvimento. Que é essa parte que é mais complexa, que é essa parte onde nada tá bom, onde eles se contrariam. Por quê? Montessori diz que a criança ela tem uma energia interna e que cognitivamente eles não conseguem obedecer o próprio corpo.
Olha que louco isso. Então, muitas vezes, essa criança, ela sente uma raiva, uma frustração, ela sente uma emoção tão forte dentro dela que ela não consegue não correr. Ou é uma necessidade tão grande, é uma energia vital tão forte dentro dela que ela não consegue obedecer comandos simples. Sabe quando você fala pro seu filho, não corre, ele sai correndo? É isso. É essa energia dentro deles necessária para esse desenvolvimento deles. Então por isso que é tão difícil uma criança de 2 anos te escutar. Porque eles estão ali para experienciar tudo. Eles querem viver isso loucamente, como se fosse a última oportunidade de vida, de ver uma jarra de vidro. E não é, a gente sabe que não é, mas eles não têm essa percepção do tempo. Então, para eles, tudo precisa ser vivido intensamente no presente. E por isso que pra gente, enquanto adulto, é muito difícil. Porque a gente não vive no presente. A imensa maioria de nós está sempre pensando no futuro, está sempre preocupado com algo que passou. Então, eles puxam muito a gente para o presente. E aí, a gente entra nesse conflito de base, basicamente. Porque eles querem que você esteja no presente e você tá ali. Filho, estamos com pressa para ir não sei aonde, estamos com isso, estamos com aquilo. Ou no celular. Ou no celular, né? Que é a parentalidade distraída, que a gente fala. Que é, não tem problema, você tá aqui, ó, no celular. Gente, eu sempre falo, não, mas é rapidinho, é isso. Cara, se você tá na mesa de um bar ou num restaurante com seu marido ou com seus amigos e a pessoa fica aqui, ó. Não dá. 2 minutinhos. É rápido. É super desagradável. Já aconteceu comigo, eu falo, peraí, que é isso? Larga o celular. E a criança sabe disso também. Que você não tá presente, que você não tá de olho, que você... Muita gente, às vezes, me fala, pô, mas eu passo o dia com meu filho. Mas como você passa esse dia com ele? Né? Muitas vezes você não tá presente de fato. Então, o que acontece é isso, assim, perto de 1 ano, ela começa esse desenvolvimento emocional, aí perto dos 2 anos, ela tem essa necessidade de utilizar o próprio corpo para tudo, por isso que elas têm muita dificuldade de lidar com a frustração, com a raiva. Depois que essa criança anda, é exatamente onde começa, principalmente o nosso papel de educar, de conduzir. A educação deles. Então a gente precisa sim ser muito paciente, ser muito repetitivo, porque o cérebro, ele aprende através de repetição.